Aqui é o professor Rafael, estamos aqui novamente, não é isso? Espero que todos estejam bem. Esta semana nós faríamos uma correção de uma atividade, porém, na próxima semana vocês irão realizar um simulado e nós iremos fazer uma revisão do conteúdo, não é? Para vocês relembrarem, para se saírem muito bem no simulado, ok? O simulado, o núcleo gestor irá colocar no grupo do WhatsApp os dias de realização do simulado, como será. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar as perguntas lá no WhatsApp. Em relação à história, à disciplina de história, eu só vou cobrar o capítulo 4, Renascimento. Muito fácil. Nós já estamos há várias aulas falando sobre Renascimento, não é isso? Dentro do capítulo Renascimento eu ainda fiz uma redução. Eu estou colocando aqui os principais pontos dentro do capítulo. Gostaria muito que vocês abrissem o livro e fossem acompanhando a explicação com o livro para ficar mais fácil. Então, os pontos principais que eu gostaria que vocês aprendessem, né? Quer dizer, na verdade eu gostaria que vocês aprendessem tudo, mas o principal que será cobrado principalmente no simulado. O ponto 1, onde e quando teve início o Renascimento? É importante que vocês aprendam onde e quando, né? Como estava a sociedade neste período? É importante que vocês entendam como as pessoas viviam, não é isso? O terceiro ponto, principais características do Renascimento, né? Esse movimento chamado Renascimento, o que é que ele queria? Qual era seu objetivo, não é isso? Junto com o Renascimento teve um movimento chamado Humanismo. O que foi o Humanismo? O Renascimento, ele teve algumas fases? Teve. Então nós vamos ver quais são as fases do Renascimento. E por final, como aconteceu a expansão? Expansão, vocês sabem, é aumentar, né? É se propagar. Como essa ideia do Renascimento ela ganhou a Europa e o mundo. Então esses são os pontos principais para o simulado de história. Ponto. Saber onde e quando teve início o Renascimento. Então eu trouxe aqui esse mapa do mundo para que vocês vejam, né, os continentes no mundo e que vocês possam se situar, né? Então onde é que aconteceu, que teve início o Renascimento? Foi na Europa. Se vocês olharem para esse mapa, vocês vão ver a Europa, ela está acima da África e do lado da Ásia. Porém, a Europa ela tem vários países. Então, qual foi o país da Europa que teve início o Renascimento? Foi na Itália. Eu coloquei aqui acima do mapa, século XIV, na Itália. Então, se na prova tiver assim, assinar a resposta correta, né? Qual item corresponde ao início, aonde e quando teve início o Renascimento? Século XIV, na Itália. Ok? Aqui eu trouxe um mapa só mais da Europa, para vocês verem onde é que está a Itália, certo? Tem os outros países aí ao redor, mas só para vocês entenderem direitinho quem é os vizinhos da Itália, quais são os países da Europa, né? E não são todos, mas a maioria. Então tá aí a Itália, embaixo do nome Itália tem Roma, que é a capital da Itália. O próximo ponto, esse é muito importante, com certeza, né, cairá uma questão sobre isso. Como estava a sociedade neste período? Né, no período do Renascimento. Então, para a gente entender como surgiu o Renascimento, a gente tem que entender como as pessoas viviam. E é aqui que eu quero que vocês, né, compreendam direitinho, é na página 66. Olha só, a partir do século XI, a Europa passou por mudanças. As principais mudanças são essas que eu coloquei aqui. Ocorreu um aumento da produção de alimentos. Vocês devem estar lembrando que os alimentos, eles aumentou essa produção de alimentos porque desenvolveram novas tecnologias. Eles usaram o arado, não é isso?
a rotatividade na plantação das terras. Eu não sei se vocês lembram do capítulo passado, plantava num ano um determinado terreno, no outro. Então eram novas tecnologias e isso aumentou os alimentos. Quando aumenta os alimentos, aumenta a população, porque as pessoas agora estavam comendo mais e melhor. Quando aumenta os alimentos, também cresce o comércio, porque agora tinha mais alimentos para vender e comprar. E quando aumenta o comércio, surgem as feiras. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a Europa ela estava passando por um período de mudança. E essa mudança alcançou o quê? As artes, alcançou o conhecimento. Vocês vão já entender o que foi o Renascimento, né? Mas para isso é preciso que entenda o que aconteceu antes. O que aconteceu antes do século XIV foi essas mudanças que eu estou falando. Quando aumenta o comércio, surge uma classe chamada burguesia, que vocês devem lembrar. A burguesia ela tinha novas práticas, novos valores. Então, quais eram as principais características do Renascimento? Na página 68 tem as características, né? Mas antes de dizer as características, eu vou dizer o que foi o Renascimento. Ainda na página 66, se você olhar no livro, lá embaixo tem o nome em negrito, Renascimento. Certo? Então, o que foi o Renascimento? Essas mudanças que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI inspiraram uma nova visão de mundo, de arte e de conhecimento. Então, o Renascimento foi uma nova visão de ver o mundo como? E aí entra essas características da página 68. Os renascentistas, eles queriam trazer de volta a cultura do passado, dos gregos e dos romanos. Por isso que o nome é Renascimento. Renascimento significa renascer, trazer de volta. Né? Vocês podem até estar pensando assim, mas professor, eles queriam o atraso, voltar no tempo. Não, é porque tinha coisas na cultura dos gregos e romanos que eles achavam que era importante para aquele momento. A liberdade de cultura, a visão de algumas coisas relacionadas aos gregos e os romanos. Então, se lá na prova tiver o que foi o Renascimento, foi um movimento, não é isso? Que teve início no século XIV na Itália, que defendia uma nova visão de mundo, que defendia a volta do pensamento grego-romano, certo? E aí na página 68 vocês podem ver as principais características do Renascimento. Primeiro, valorização do passado greco-romano. Greco-romano é grego e romano. Segundo, o antropocentrismo. Terceiro, o individualismo. E o quarto, uma nova visão de tempo. Essa palavra antropocentrismo, ela é um pouco difícil, mas eu vou explicar. Nesse período que o Renascimento começou, o pensamento que mandava em tudo era o pensamento religioso, que Deus era o centro de tudo. O antropocentrismo defende que o homem passa a ser visto como o centro de tudo. Entendam, não é que não se acreditava em Deus, eles acreditavam naquela época em Deus. Só que eles achavam que o homem era responsável pelas suas escolhas, que o homem era responsável por tudo que ele passava. Então não era porque Deus queria, era porque o homem queria. Então olha só, o Renascimento foi uma nova visão de mundo, uma visão de mundo diferente. É muito importante que vocês leiam essa página 68, porque com certeza cairá uma questão sobre as características do Renascimento. Na página 69 tem um movimento chamado humanismo, que ele existiu junto com o Renascimento. Que eu coloquei aqui o que foi. O que foi o movimento humanista, né? O humanismo foi um movimento que propunha o estudo dos autores antigos para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. O humanismo é um complemento do Renascimento, né?
O Renascimento ele é bem amplo e o humanismo está relacionado mais ao conhecimento do ser humano e do mundo, mas é quase a mesma coisa. Fases do Renascimento. Na página 71, nós vamos ver que o Renascimento teve 3 fases. A primeira fase, século XIV, porque foi o início, não é isso? Se vocês lembrarem, lá no começo do vídeo eu mostrei o mapa do mundo e mostrei lá onde e quando começou o Renascimento, na Itália, no século XIV. Então a primeira fase do Renascimento foi chamada de Trecento. Por que Trecento? Trecento, pessoal, é porque o século XIV ele vai de 1301 a 1400. A segunda fase foi chamada de Quatrocento, que é o século XV, vai de 1401 a 1500. E a terceira fase foi chamada de Cinquecento, que vai de 1501 a 1600, é o século XVI. Então são 3 palavrinhas, né, italianas. Mas vocês devem dar uma lida na página 71, porque tem lá o nome dos principais nomes do Renascimento em cada fase dessa. Eu não vou cobrar citar autores ou artistas ou pintores, não se preocupem. O que é que eu quero que vocês aprendam? Onde e quando, né, o Renascimento começou, o que foi o Renascimento, né, esse movimento de ideias que visava trazer de volta parte da cultura grego-romana, não é? Como a sociedade estava naquele período e quais as suas principais características. Como é que ocorreu a expansão do Renascimento? Na página 75. Então essas ideias elas não ficaram só na Itália. Não foi um movimento só da Itália, foi um movimento do mundo. As ideias do Renascimento ganharam o mundo. Os renascentistas eles começaram a ir de encontro à igreja. Eles não estavam mais aceitando o que a igreja dizia. Naquele momento, a igreja era a instituição mais poderosa do mundo. E os renascentistas começavam a dizer que Deus não era mais o centro do mundo, e sim o homem era o centro do mundo. Então essas ideias ganharam vários outros países além da Itália. Agora, como é que essa expansão ocorreu? Essa expansão ela foi ajudada porque um senhor chamado Gutenberg criou a primeira máquina para imprimir, para fazer impressão. Então, em vez da pessoa escrever agora na mão, ela escrevia um livro com as ideias, né, do Renascimento, e esse livro era copiado nessa máquina. Então, aumentou a produção de livros, de apostilas, né? Essas ideias elas ganharam o mundo por causa principalmente dessa máquina. Então é só isso, pessoal. Mas agora tem uma atividade. Essa atividade ela é bem simples, ela é fácil. Eu coloquei até o número das páginas, né? É importante que vocês façam porque é um treinamento para o simulado. Então olha só. Primeira questão: onde e quando teve início o Renascimento? Simples. O que foi o Renascimento? Fácil, né? Tá no vídeo, eu expliquei. Então, se você procurar nas páginas e resolver, com certeza você vai se dar bem no simulado, ok? Então, boa semana para vocês, tudo de bom, e qualquer dúvida podem colocar no WhatsApp.